Olá, meus amigos, nós temos mais um vídeo aqui sobre a República, né? No vídeo passado eu trabalhei a questão dos motivos que acabaram culminando a questão do advento da República. Nesse vídeo irei falar sobre a República, né? Sobre o nascimento, o parto da República, tá bom? Então, como eu falei antes, né, os anteriores, os descendentes do nascimento da República tiveram certos fatores, a questão religiosa, a questão militar e a própria abolição da escravidão, acabaram culminando no nascimento da República, da retirada da monarquia e implantação da República, tá bom? Então, se você não sabe o que foram esses três fatores, questão religiosa, questão militar e abolição, sugiro que você veja o meu vídeo anterior. Eu não falei um pouco sobre falei muito sobre a questão da abolição não, falei mais sobre a questão militar, sobre a questão religiosa, mas dê uma olhada lá, tá bom? Nascimento da República, né? Então, neste momento, a elite, aqueles que planejaram implantar o golpe da República, eles tinham um pensamento, como mudar o regime político sem causar profundas mudanças na sociedade, sem causar profundas alterações no corpo social. Então, não se teve mudanças profundas na sociedade. Aquelas pessoas que eram excluídas permaneceram excluídas, né? Isso, infelizmente. Então, vamos ver algumas coisas. Então, eles procuraram mexer bastante no imaginário do povo, procurar representações. Uma dessas representações foi a bandeira do Brasil, né? Que agora é uma república, a bandeira do Brasil, né? Então, foi feito campeonato para ver qual seria a melhor bandeira, né, para o nosso país, agora com a república. Então, passaram diversas bandeiras, né? Então, mas a bandeira escolhida foi a de Décio Vilares, né? Décio Vilares, né? Isso em, ainda no comecinho da república, né? Então, só novamente ratificando, estou usando o livro da Formação das Almas, né, do José Moreira de Carvalho. Recomendo, tem muitas obras dele muito bom, né? Então, a bandeira escolhida foi a de Décio Vilares. A bandeira de Décio Vilares, né, ela mudou pouca coisa da bandeira da monarquia, da bandeira imperial, né? E praticamente só foi retirado o brasão da família de Bragança e foi colocado o lemazinho Ordem e Progresso, né? E as 21 estrelas inicialmente. Depois foi acrescentadas mais estrelas, né? Hoje temos 27 estrelas na bandeira, mais o Distrito Federal, né? 27, 6 estados, enfim. Mas a bandeira escolhida foi a de Décio Vilares, né? A bandeira que conhecemos hoje, certo? Então, procurar atribuir novos valores, as cores, né? As cores que outrora simbolizavam a família imperial, fizeram um desdrobo, né? Que era ali uma nova conotação, um novo significado para aquelas cores, né? O verde para a floresta, o amarelo para a riqueza, né? Enfim, também se tinha que ter um herói nacional, e esse herói escolhido foi Tiradentes, né? Tiradentes. Então Tiradentes foi escolhido como um herói nacional, herói do povo. Então foi feita toda a simbologia dele, tipificando a figura de Cristo ocidentalizada, né? Então fizeram a imagem de Tiradentes bem próxima a Cristo, tá? E além do que mais, sempre procuraram associar a questão da República com a mulher, né? Associando com a Revolução Francesa, aqui a República procurou também ser associada com a mulher, né? Enfim. Então vamos ter os dois primeiros presidentes do Brasil serão militares, certo? Vai ser o nosso amigo Deodoro da Fonseca, né? Como vimos antes, né? Então Deodoro da Fonseca, ele acaba se perpetuando no poder de 1889, né, até o advento da República, até 91, tá? Então, o Deodoro da Fonseca vai procurar conciliar muito bem a questão de dar cargos, né, para quem ajudou ali na questão da implantação da República, com os teóricos como Quitino Bocaiúva, né, Silva Jardim, ganharam cargos. Então, o ministro da Fazenda escolhido foi Rui Barbosa, tá? Então, assim, o governo de Teodoro da Fonseca ficou conhecido por sua forte crise financeira,
tá? Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, então teve uma forte inflação, né? Forte inflação. Porque Rui Barbosa colocou, né, virou muito empréstimo para os empresários, então começou a surgir muita empresa fantasmas, empresas que não existiam só papelzinho, tá? Existia no papel, mas não passava disso, tá? Então, assim, se teve uma grande especulação financeira. E quando falamos de especulação, estamos falando em investimentos, tá? Só que as pessoas investiam dinheiro. Só que quando eles iam lá verificar, eles estavam investindo apenas em papel, né? Papelzinho, que não valia nada, porque era empresa de fantasmas, né? Que existia só no papel. Então, se teve uma forte especulação financeira que acabou culminando numa crise, né? Então, acabou gerando a crise. As pessoas investiam em empresas que não existiam, tá? Além do mais que os bancos emitiam muito dinheiro, mais dinheiro do que o necessário. Então, na história, em geral, sempre que tem um grande número de impressão de dinheiro, de papel, né, de dinheiro, enfim, vai se ter crises, tá? Então, isso é algo marcante na história da nossa humanidade, no mundo moderno. Então, outro aspecto que outra característica do governo de Deodoro da Fonseca vai ser a República. A República de a primeira Constituição da República, né, de 1891. Né? Então, quais são as suas principais características? Nós vamos ter o federalismo. Né? O federalismo, esse modelo, né, que procurou copiar o modelo americano, dava uma certa autonomia para os estados, né, que outrora era chamado de província, agora são os estados. Então os estados tinham autonomia, podia escolher seu governante, formular algumas leis, né, cobrar impostos, então dava autonomia para os estados. Né? Então agora no Brasil, na República, teremos uma república federalista, né? O Brasil será um país federalista. Então vai ser dividido em 3 categorias, né? Legislativo, executivo e judiciário. Né? Então ter o executivo na figura do nosso presidente, do presidente, né? Então hoje o atual presidente, o Jair Bolsonaro, então ele simboliza o executivo. Ademais, outra característica também vai ser o legislativo, né? Conhecido são aquelas pessoas que formulam as leis, né? O Congresso Nacional, né? O Senado, né? E também vamos ter o Judiciário, né? Com o STF, né? Supremo Tribunal de Justiça, né? Então, isso é o federalismo aqui no Brasil, tá? Então, outra característica da Constituição de 91 vai ser que ela vai ser promulgada, né? Não vai ser imposta como as outras no período do Império, mas ela vai ser promulgada, tá? Então, ela também procurou colocar o Estado laico, né? Laicidade do Estado, né? Separou a Igreja do Estado, né? Outrora, o Dom Pedro II ele tinha uma forte intromissão nos assuntos pertinentes ao Estado. Agora não, foi separado, né? O presidente cuida dos assuntos pertinentes ao Estado, a Igreja cuida dos fiéis. Então, foi criada a certidão de casamento, né? Certidão de nascimento, a certidão de óbito, né? A certidão, registro civil, né? Registro civil de casamento, de nascimento, de óbito, coisas que não existiam no Império, né? Que tinha a certidão de batismo, enfim. Mas agora tem a coisa relacionada com com o Estado, né? O Estado organizando. Então, até algumas revoltas que vão colocar a República como o reino de Cristo, né? Justamente por tirar por separar a igreja e Estado, né? Então, isso vai ser para muitos uma heresia, vai ser para muitos um agravante muito, muito grave, né? Enfim, vamos lá. Então, também foi instituído o voto universal, né? Porém masculino. As mulheres não vão entrar aqui, né? Então, as mulheres que estão me assistindo vão ficar excluídas um pouquinho, né? Então, isso aí vocês vão lutar um pouquinho para conquistar esse direito, né? Então, as mulheres ficaram excluídas, né? Só homens de 21 anos alfabetizados, né, poderiam votar.
Então, assim, esse fator de ser alfabetizado eliminou muita gente, né? Provavelmente muito mais do que o voto censitário, né? Voto por renda. Porque pouca gente era alfabetizada naquele tempo, tá bom? Então, foi um governo que foi marcado por uma forte inflação, né? Então, Rui Barbosa ele vai acabar renunciando o seu posto de ministro da Fazenda. As pessoas vão criticar, vão culpar Deodoro da Fonseca pela crise, né? Vão chamar de encilhamento. Encilhamento fazendo menção à questão das apostas de cavalo, né? Preparar o cavalo para correr. Como assim, essa analogia? Porque na corrida de cavalo tem a questão da aposta, muita gente corria para apostar, então o governo dele, muita gente corria para investir, né, um investimento, uma especulação muito grande em papéis, né, e se uma empresa rende mais que o seu valor real, acaba gerando crise, né, imagine papel. Então, vai ter a primeira revolta armada do seu governo também, tá? Vão acabar culpando o Deodoro pelo encilhamento, né, pela inflação. Então, procurar limitar o seu poder. Reagindo a isso, ele vai fechar o Congresso Nacional. Então, vai acabar culminando na primeira revolta armada, né? Vai ser a Marinha versus Deodoro da Fonseca, né? Então, assim, consequência disso, Teodoro ele vai renunciar em 1891 e assume seu vice, né, o partido da oposição, Floriano Peixoto, que naquele tempo podia ter um vice de um partido e presidente mesmo, regente de outro, né? Então, assim, acontecia bastante isso. Então, Floriano é da oposição. Então, Floriano ele vai reabrir o Congresso. Então, Floriano vai ficar de 1891 a 1894. Né? Então, ele montou o seu governo com muitos cafeicultores, ele fez muitas alianças com a elite, né? Com a aristocracia. Né? Então, ele vai reduzir o preço dos aluguéis, né? Ele vai tabelar os preços dos alimentos, como carne, arroz, né? Feijão. Então, isso vai dar uma certa popularidade dele nos setores mais pobres. Né? As pessoas vão ter ele com grande estima, os setores que não tinham um prestígio financeiro, né? Então, os adversários de Floriano Peixoto vão começar a fazer campanhas pedindo sua renúncia, né? Vários militares ali. Só que Floriano ele vai acabar aposentando esses generais do exército que vão estar ali batendo de frente com o seu governo. Então ele vai aposentar eles, não, você quer estar, vou para lá, né, fica em seu lugarzinho, aposentados. Então o cara é inteligente, né? Só que vai acabar havendo a segunda revolta armada em 1893, né? E dessa vez vão chegar a atacar o Rio de Janeiro. Então a segunda revolta armada vai ser justamente a Marinha, né? A Marinha batendo de frente com Floriano Peixoto. Só lembrando que o setor do Exército não era único, né? Tinha os militares, tinha o setor da Marinha, né? O Exército não é um setor único, né? Então, enfim. Então, Floriano Peixoto ele vai acabar comprando, pegando dos cafeicultores, né? Dinheiro emprestado. Então, ele compra navios do exterior e vai acabar brigando com a Marinha. Então, resultado da segunda revolta armada, Floriano vai ganhar, né? Ele vai acabar ganhando o título também de Marechal de Ferro, né? Justamente por colocar um governo autoritário, né? Enfim, então, o setor popular ele vai acabar aderindo ao movimento chamado florianismo, né? O apoio popular a Floriano, justamente porque ele tabelou os preços, né? Foi um cara que ajudou os pobres, né? Então, assim, vai ter uma forte adesão popular que vai ser chamada de florianismo, né? No seu governo também vai ter a questão chamada vai ter um conflito civil, né? Um conflito, uma guerra civil chamada Revolução Federalista. Acabou urbanizando uma Revolução Federalista, né? Vai ser dividido entre duas brigas entre dois partidos, o Partido Federalista e o Partido Rio-Grandense, tá bom? Então o Partido Federalista era liderado por Gaspar de Silva Martins, né? Que os soldados ali do Partido Federalista ficaram chamando de como Maragatos, né? Foi apoiados pela Marinha. A Marinha que era opositora do governo de Floriano Peixoto, tá? Então, contra o governo contra o Partido Federalista, temos também
é o Partido Republicano Rio-Grandense, né? Então essa revolta fetalista aconteceu no sul do nosso país, né? Então o líder foi o positivista Júlio Castilho, né? Que liderou o Partido Republicano Rio-Grandense, né? Que os soldados acabaram sendo chamados de pica-paus, né? Foi apoiados pelo Floriano Peixoto, certo? Então essa revolta vai se estender por muito tempo, né? De 93 até 1895, com a vitória dos pica-paus, né? A vitória ali de Júlio Castilhos e do nosso amigo presidente Floriano Peixoto, né? Que Deus o tenha. Então assim, quando o Floriano sai da presidência em 94, ele vai deixar um governo bem excludente, né? Marcado, permeado ali por uma tradição cafeeira, né? Que vai se inaugurar um período bastante excludente da nossa a república, que vai ser a política dos governadores, né? A política café com leite, enfim. Mas isso fica para outra aula. Então, o que podemos entender da República, nesse comecinho, né? Foi chamado por muitos livros de idade colocam um governo provisório, né? E o governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, nós dois primeiros presidentes vão ser militares, né? Então, vai ser governos autoritários, né? Mas ali estavam começando a combinar a questão da República, né? Espero que tenham gostado. Deixe seu like.